Quantas pessoas você conhece que viveram tentando agradar todo mundo, se sobrecarregaram de expectativas, sufocaram suas emoções e acabaram completamente esgotadas? Robin Williams. Um homem que fazia o mundo rir, mas por dentro carregava uma dor silenciosa. Uma mente brilhante que não aguentou o peso invisível da pressão, da solidão e da autoexigência. Se você não aprender a cortar silenciosamente o que te destrói por dentro, o final pode ser devastador, não apenas para você, mas para quem te ama. Esse vídeo é um convite, não para te entreter, mas para te libertar. E se você assistir até o final e aplicar esses ensinamentos, eu te prometo, você vai reencontrar a sua paz. Aquela paz que ninguém tira. Meu nome é Adriano, sou apaixonado pela filosofia estoica há mais de 10 anos e hoje vou te mostrar 10 pesos invisíveis que você precisa cortar da sua vida. Mas antes, deixa eu te mostrar os 4 principais. Os mais destrutivos e os mais transformadores quando eliminados do seu caminho. Você já percebeu como a gente se acostumou a viver esperando a validação do outro? Como se só fosse certo se alguém aprovasse, como se só tivesse valor se alguém dissesse que tem. A necessidade de aprovação é um dos pesos mais sutis e mais destrutivos que alguém pode carregar. Ela não grita, ela sussurra. Ela aparece quando você hesita antes de dizer o que pensa, quando evita um não para não desagradar, quando tenta caber em lugares que já não fazem mais sentido. Essa busca por aceitação constante nasce de um medo silencioso, o medo de rejeição. E esse medo muitas vezes nem é consciente. Ele foi construído aos poucos, com críticas não digeridas na infância, rejeições mal resolvidas na adolescência e comparações tóxicas nas redes sociais. E de repente você vive com um sorriso no rosto. Mas dentro de você há uma guerra entre quem você é e quem esperam que você seja. Epicteto dizia: se você deseja ser livre, não deseje ser aprovado por todos. Isso é libertador, porque a verdadeira liberdade começa dentro de você. Ela começa quando você para de tentar convencer o mundo e começa a se convencer de quem realmente é. Mas isso exige coragem e exige prática. Quantas vezes você foi chamado para algo que não queria, mas foi assim mesmo? Quantas vezes aceitou um pedido no trabalho que te sobrecarregou só para não parecer preguiçoso? Porque quanto mais você se molda para caber, mais perde a noção do seu verdadeiro formato. Começa a esquecer o que gosta, o que acredita, o que deseja, vivendo num eterno modo de adaptação. E isso cobra um preço. A Harvard Business Review publicou uma pesquisa mostrando que mais de 60% das pessoas evitam expressar opiniões autênticas por medo do julgamento. Essa omissão afeta diretamente a saúde mental, provocando ansiedade, sensação de isolamento emocional e até quadros de depressão, porque o cérebro humano precisa de coerência. Quando você vive algo por fora e sente outra coisa por dentro, isso se torna um conflito silencioso, mas devastador, corroendo sua paz pouco a pouco. E tem outro ponto. A aprovação dos outros é instável. Hoje você agrada, amanhã não serve mais. As regras mudam, o algoritmo muda, o gosto da sociedade muda. Se você vive em função disso, vive como uma folha ao vento, sendo levada para qualquer lado sem direção nem propósito, desconectado de si mesmo. Amy Winehouse é um exemplo trágico disso. Um talento fora do comum, mas também um desejo profundo de aceitação, de ser amada e compreendida, sufocada pela indústria e pelas expectativas. Quanto mais ela tentava se adequar, mais se perdia, até que a pressão se tornou insuportável e sua morte refletiu uma alma esmagada pela falta de liberdade interior. Em contraste, Keanu Reeves vive o oposto. Um ator aclamado, mas que evita redes sociais, recusa eventos fúteis, anda de metrô e cultiva uma vida simples e coerente. E sabe o que é curioso? Ele é um dos mais respeitados de Hollywood. Não por tentar agradar, mas exatamente por não fazer isso. Ele é inteiro. Para aplicar isso hoje, não precisa ser radical. Comece com passos pequenos. Quando for interrompido, continue com calma. Quando pressionado, diga: prefiro pensar com mais calma. Quando alguém tentar impor uma opinião que fere seus valores, ouça com respeito, mas não finja concordar. Isso é respeito por si mesmo, é integridade em ação.
E vai acontecer uma coisa curiosa. Quanto mais você se posiciona, mais visível fica quem realmente te respeita. Algumas pessoas vão se afastar, e isso, embora doa, é libertador, porque elas nunca estiveram com você de verdade, mas sim com a versão moldada que você mostrava. E o estoicismo não ensina frieza. Ensina firmeza no que é certo, mesmo que doa. Se você busca liberdade verdadeira, aprenda a se bastar, a confiar mais no seu julgamento do que nas expectativas alheias, porque só quando o desejo de aceitação silencia, a vida começa de verdade. É porque toda noite, antes de fechar os olhos, revive o que já passou. Uma palavra maldita, um erro cometido há muitos anos, uma chance desperdiçada. E como um disco arranhado, a mente volta, e volta, e volta. Você já passou por isso? Já teve aquela sensação de estar preso em um tempo que não existe mais? O passado, quando não é compreendido, vira prisão. E o mais perigoso é que essa prisão é construída por dentro. A cada lembrança mal resolvida, a cada culpa acumulada, você reforça as correntes que te impedem de avançar. O estoicismo trata esse ponto com uma clareza quase cirúrgica. Sêneca escreveu: "O homem que sofre antes da hora sofre mais do que deveria." E essa frase é uma chave, porque ela mostra que o sofrimento não está só no que aconteceu. Ele está no quanto você ainda se agarra àquilo. É claro que todos nós temos arrependimentos. É humano, mas há uma diferença entre aprender com o passado e viver dentro dele. E é aí que a maioria das pessoas erra. A vida vira um looping emocional. O que já foi continua sendo reencenado mentalmente como se ainda estivesse acontecendo. E isso não só drena a sua energia, como também te impede de viver o presente. Hoje, a neurociência comprova isso. Um estudo da Associação Americana de Psicologia mostrou que pessoas com padrões de ruminação têm o dobro de risco de desenvolver depressão. Isso porque o cérebro, ao reviver constantemente essas memórias, ativa as mesmas áreas associadas à dor real. Em outras palavras, o que você revive, seu corpo sente como se estivesse acontecendo de novo. Mas como se liberta disso? A resposta não está em esquecer o passado. Isso seria negar sua história. Está em reescrever a forma como você se relaciona com ele. Uma prática poderosa é o uso consciente da escrita. Pegar papel e caneta, ou o bloco de notas do celular, e escrever tudo aquilo que você ainda carrega como dor, sem filtro, colocar para fora, dar nome, dar forma. Depois ler em voz alta. E terminar com uma frase simples, mas forte. Isso já não está mais sob o meu controle. Queimar esse papel ou deletar esse arquivo se torna um símbolo de libertação. Isso não é misticismo. É neuroplasticidade. Você está treinando seu cérebro a reconhecer, soltar e seguir. A vida de Kurt Cobain mostra o que acontece quando o passado não é processado. Traumas de infância, rejeições, uma mente sensível demais. Tudo isso foi se acumulando dentro dele. A dor que ele carregava era silenciosa, mas constante. E por mais talento e sucesso que ele teve, não foi suficiente para calar as vozes internas. Porque a paz não vem de fora. Ela vem quando você aprende a soltar o que não pode mais mudar. Do outro lado, temos um exemplo de transformação brutal. Oprah Winfrey. Uma mulher que passou por abusos, miséria profunda, algo em torno de 120 mil ienes mensais, e rejeição, mas que, ao invés de reviver a dor como condenação, escolheu transformar cada ferida em ferramenta. Ela fala abertamente sobre o passado, mas não como vítima, como alguém que superou. Isso é estoicismo em ação. Não se trata de apagar a dor, mas de dar um novo destino a ela. No seu dia a dia, isso pode começar de forma simples. Toda vez que você sentir a culpa bater, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: o que disso ainda depende de mim? Se não depende mais, solte. Se ainda depende, haja. Mas nunca, jamais, alimente o sofrimento só por hábito. Porque tem gente que sofre não porque a dor ainda existe, mas porque se acostumou a carregar o peso mesmo depois que a ferida cicatrizou. Marco Aurélio escreveu algo poderoso. Aceite o que o destino te trouxe. Ame as pessoas com quem o destino te uniu.
Mas faça isso de coração. Isso inclui aceitar também os caminhos que já foram trilhados, mesmo aqueles que você gostaria de refazer. Porque a verdade é que não existe caminho errado quando você aprende com ele. A paz começa quando você para de lutar contra o tempo. Quando entende que o que passou não pode ser mudado, mas pode ser compreendido. E principalmente, quando você decide que sua vida não vai mais ser definida por capítulos antigos. Porque por mais que o passado tenha te moldado, ele não precisa ser o lugar onde você mora. Escolher seguir em frente é uma decisão silenciosa, mas talvez seja a mais poderosa que você pode tomar hoje. Você já perdeu horas, dias, talvez até semanas tentando controlar o que estava fora do seu alcance? Já ficou angustiado porque alguém não te respondeu? Porque as coisas não saíram do jeito que você planejou? Ou porque a vida simplesmente seguiu um caminho que você não esperava? Essa sensação de impotência misturada com frustração é uma das principais causas de ansiedade hoje em dia. E o mais curioso, ela nasce da ilusão de controle. A gente cresce acreditando que, se fizermos tudo certo, tudo vai dar certo. Mas a verdade é que tem uma imensa parte da vida que não depende da gente. E insistir em controlar o que está além do nosso alcance é como tentar segurar o vento com as mãos. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores nomes do estoicismo, escreveu: "Se está fora do seu controle, então não deve ocupar sua mente." Parece simples, mas é uma das práticas mais difíceis e mais libertadoras. No mundo de hoje, onde tudo é imediatista e competitivo, essa ilusão de controle se torna ainda mais tóxica. Você tenta controlar como os outros te enxergam. Tenta controlar o desempenho no trabalho mesmo com fatores externos agindo. Tenta controlar o comportamento das pessoas que você ama. E até tenta controlar o futuro. Mas nada disso realmente está nas suas mãos. O problema é que, quando você insiste em controlar o incontrolável, o que sobra é frustração. A mente entra num estado de alerta constante, esperando por algo que nunca vai acontecer como você quer. E isso cobra um preço. Segundo o Instituto Americano de Estresse, aproximadamente 83% dos trabalhadores nos Estados Unidos sofrem de estresse por causas ligadas a fatores fora do controle pessoal, como decisões de chefes, economia e mudanças inesperadas. Isso afeta a saúde física, o sono, os relacionamentos e, principalmente, a qualidade da própria vida. Então, o que fazer? A resposta é foco. Direcionar sua atenção para aquilo que realmente depende de você. Essa é uma prática estoica essencial. Em vez de perder tempo pensando em "por que isso aconteceu?", comece a se perguntar: "O que está ao meu alcance agora?" É esse tipo de pergunta que te devolve o controle da sua energia e da sua paz. Uma forma prática de aplicar isso é a criação de uma lista de 2 colunas. De um lado, escreva tudo o que está sob seu controle. Suas ações, suas palavras, seu esforço, suas escolhas. Do outro, tudo o que não está. O comportamento dos outros, o clima, o passado, o imprevisto. Agora olhe para isso todos os dias. E se comprometa a investir seu tempo e energia apenas na primeira coluna. A segunda, você solta. Michael Jackson é um exemplo trágico do que acontece quando a obsessão pelo controle toma conta da vida. Ele controlava cada mínimo detalhe da sua carreira, da sua imagem, das suas apresentações. Mas, ao mesmo tempo, vivia preso a uma ansiedade constante, desconfiando de todos ao seu redor. Tentava controlar até a forma como seria lembrado. E foi exatamente essa busca por perfeição e controle absoluto que acabou criando um ambiente insustentável para ele e para sua mente. Uma vida brilhante, mas tomada por um desgaste silencioso. Em contrapartida, observe Joaquin Phoenix, um ator premiado, reconhecido no mundo inteiro, mas que vive longe dos padrões tradicionais de fama. Ele não tenta controlar a mídia, evita aparições desnecessárias e foca no que realmente importa para ele: atuar com intensidade e viver com simplicidade. Joaquim entende que o que está ao seu alcance é o seu ofício, sua presença, sua entrega. E o resto, ele solta.
O estoicismo não ensina a se conformar, mas a aceitar. E aceitar não é desistir. É reconhecer com maturidade aquilo que está fora da sua influência, para que você possa agir com força naquilo que está dentro do seu raio de ação. Porque quando você tenta controlar tudo, você se desgasta. Mas quando você foca no que depende de você, você se fortalece. Isso também serve para os relacionamentos. Quantas vezes você já tentou mudar alguém? Moldar a personalidade de quem você ama? Esperar que a outra pessoa se comporte exatamente como você espera? E cada vez que isso não acontece, você se frustra, se decepciona, sofre. Mas será que esse sofrimento é por amor? Ou é só porque você queria controlar o incontrolável? Na prática, aplicar isso exige treino. Pergunte: isso depende de mim? Se não depender, respire. Recolha-se. Medo de parecer ingrato. Medo de se sentir culpado por cortar alguém que já foi importante. Mas manter pessoas tóxicas por perto é como insistir em carregar uma mala cheia de pedras nas costas só porque um dia ela já esteve vazia. As relações que mais nos machucam são justamente aquelas que têm um histórico emocional forte. Um amigo de longa data que virou um manipulador disfarçado. Um familiar que sempre te rebaixa em nome de preocupação. Um parceiro amoroso que te faz sentir menos, mas diz que é só o jeito dele de amar. E em vez de colocar limite, você engole. Em vez de se afastar, você justifica, até que sua saúde emocional se desgasta e você nem percebe. O estoicismo não prega indiferença. Ele ensina discernimento. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece inabalável quando não se deixa perturbar pelo que vem de fora. E isso vale especialmente para as relações humanas. Nem tudo que vem de alguém que te ama faz bem. Nem toda proximidade é saudável. E saber distinguir isso é maturidade. A ciência mostra que relações tóxicas afetam não só a mente, mas também o corpo. Um estudo publicado na revista Psychosomatic Medicine revelou que pessoas que convivem com relacionamentos emocionalmente desgastantes têm níveis significativamente mais altos de cortisol, o hormônio do estresse. Isso afeta o sistema imunológico, o sono, o peso, a memória e até a expectativa de vida. Ou seja, conviver com gente que te faz mal literalmente adoece o seu corpo. E você ainda chama isso de laço que não pode cortar? O silêncio, nesse caso, é uma ferramenta de proteção. Não se trata de fazer escândalo, cortar vínculos de forma agressiva ou criar conflitos. Trata-se de se retirar com dignidade, sem alarde, mas com firmeza. Se alguém te faz mal constantemente, se estar com essa pessoa exige que você se anule ou se diminua, o afastamento é um ato de autocuidado. O verdadeiro respeito começa quando você para de se machucar para manter a aparência de harmonia. Britney Spears é um exemplo claro do que acontece quando você vive cercado de pessoas que te controlam, te sufocam e tomam decisões por você. Durante anos, ela foi privada até das coisas mais básicas da vida, controlada pelo próprio pai, que usava o pretexto de protegê-la para manter uma tutela que impedia até decisões pessoais simples. Só recentemente ela começou a se libertar disso, mas o dano emocional já estava feito. Uma mulher com fama, talento e uma fortuna equivalente a cerca de 150 milhões de reais, mas que durante mais de uma década não teve liberdade nem sobre o próprio corpo. Isso mostra o que acontece quando você não se impõe. Agora pensa em alguém como Taylor Swift, uma artista que decidiu se afastar de empresários e amigos que a manipulavam, que rompeu contratos abusivos, comprou a própria liberdade criativa e emocional e hoje tem total controle sobre sua carreira. Isso não foi sorte. Foi posicionamento. Foi coragem de silenciar o que feria e de cortar sem fazer espetáculo o que não cabia mais. E talvez você esteja pensando, mas e se for alguém da família? A resposta continua sendo a mesma. Amor não é sinônimo de convivência forçada. Você pode continuar amando alguém e ainda assim escolher se afastar. O amor verdadeiro não exige sacrifício da própria dignidade, nem da própria paz. Você pode estabelecer limites claros, reduzir a frequência de contato ou simplesmente não se abrir emocionalmente para quem não sabe cuidar da sua vulnerabilidade. E isso não é egoísmo. É sabedoria emocional.
Na prática, comece observando como você se sente depois de interações com certas pessoas. Sente leveza ou cansaço? Inspiração ou culpa? Sentir-se constantemente drenado é um alerta. Quando isso acontecer, pare de tentar explicar. Pare de tentar fazer a outra pessoa entender. Apenas recue. O tempo, o silêncio e a distância vão mostrar o que vale a pena manter. Sêneca escreveu: evite aqueles que tornam seus esforços mais pesados. Essa é uma frase que pode mudar sua vida. Porque não é sobre odiar ninguém. É sobre não permitir que ninguém continue sabotando sua paz com a sua permissão. A liberdade emocional começa quando você para de justificar o que te machuca. Quando você entende que estar sozinho pode ser infinitamente mais saudável do que viver cercado de quem te suga. E muitas vezes, é nesse silêncio, no afastamento calmo, porém decidido, que você reencontra o espaço necessário para reconstruir sua força. Quem te ama de verdade respeita seus limites. Quem só se aproxima quando você se anula, nunca esteve por você. E você não foi feito para se moldar às expectativas dos outros, mas para viver em verdade consigo mesmo. Às vezes, a sua cura começa quando você simplesmente decide parar de insistir. E segue, em paz, em silêncio, mas inteiro. Você não precisa fazer barulho para mudar de vida. Basta cortar com calma e consciência aquilo que te afasta da sua paz. Seja a necessidade de agradar, o peso do passado, a ilusão de controle ou as relações que te sufocam. Quando você silencia esses ruídos, você começa a ouvir a si mesmo com mais clareza. E é nessa clareza que a verdadeira força nasce. Aplicar isso hoje, mesmo que em um único gesto, uma decisão silenciosa, um não, que você nunca teve coragem de dizer, ou uma simples pausa para refletir, já é o suficiente para transformar seu dia. E se repetido com consistência, pode transformar sua vida. Agora que você entende isso, tem um próximo passo te esperando. O vídeo que está aparecendo aí na tela vai te ajudar a subir mais um degrau nessa jornada. Você vai se aprofundar ainda mais na sabedoria estoica e se tornar 1% melhor do que você é agora. E é isso que importa. Evoluir, mesmo que em silêncio. Muito obrigado por estar aqui. Te espero no próximo vídeo.